Oiê, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Christian Helfsen falando. Essa semana foi bem corrida, estou bem cansado, então acabei nem gravando nenhum vídeo. Então vou fazer só um apanhadão meio rápido sobre as novidades da semana. Então a gente teve um aumento bem importante do número de casos. A gente já chegou a 2,3 milhões de casos no mundo, isso com testes. Depois eu vou explicar essa história dos testes para vocês. E ainda tivemos mais de 150 mil mortes, está dando um ritmo bem grande, está dando quase 30 mil mortes por dia, né? Então tá um ritmo bem grande e o grande motivo é justamente a de facilidade que ele tem de se espalhar entre as pessoas. Isso aí depois eu também vou explicar mais pra frente, relacionado à imunidade e à transmissibilidade desse vírus, que é um pouquinho, é igual aos outros, mas ele tem algumas vantagens adaptativas que os outros vírus eles acabaram não tendo. Aqui no Brasil, chegamos a 33 mil mortes. Estamos tendo 33 mil casos, ou menino louco, 33 mil casos, com um avanço de 2 para quase 3 mil casos, tá? Eu estou utilizando os dados do World Matter porque eu prefiro, eles são atualizados mais rapidamente do que os dados do Brasil e é mais fácil para você fazer comparação entre o Brasil e os outros países. Se você for considerar o tamanho da população para o número de casos, a gente tem muito pouco caso. Daí entra a grande questão, a gente tem pouco caso ou na realidade a gente tem pouco teste? Daí vocês vão descobrir daqui a pouco que na realidade a gente tem pouco teste, a gente tem testado muito pouco e é exatamente por isso que está tendo um número muito maior de casos do que na realidade a gente consegue detectar. Não é nenhuma teoria da conspiração, não é nada. É simplesmente que se você não tem teste, você não diagnostica. Se você não diagnostica, você não vai ter números. Então vai ser ótimo, porque daí você tem uma estatística maravilhosa, mas é uma estatística completamente falsa. O número de mortes já passou de 2 mil. A gente está tendo a cada mais ou menos entre 5 a 6 dias, a gente está dobrando o número de mortos. Então ainda é uma velocidade rápida com relação a isso, na velocidade que a gente está de mais de 200 mortos por dia. Então vamos lá, tá com mais de 3 mil mortes no final da semana que vem. Então tá aumentando bem rápido a velocidade dos mortos. Isso porque a gente ainda não entrou naquele momento em que a gente estava tão preocupado, que é o momento da falência do sistema de saúde. Algumas cidades a gente já teve, Manaus a gente já teve essa falência, a gente tem alguns outros estados que também já estão trabalhando com quase 100% da capacidade de UTIs. No estado de São Paulo, a gente, que é onde tem a maior concentração de UTIs, a gente está mais ou menos entre 60% e 70% na capital, e no interior já está com uma coisa mais baixa, uma taxa mais baixa. Mas aí no Brasil, o grande problema que a gente está tendo é a falta gigantesca de testes. Eu falo por experiência própria, não porque eu peguei, mas porque eu continuo trabalhando, né? Eu continuo atendendo bastante nesse período. Estou atendendo mais ou menos uns 100 pacientes mais ou menos toda semana. E só nesses últimos 2 dias, pelo menos só pela história que acabou acontecendo com alguns pacientes e principalmente pelos sintomas apresentados pelos pais ou pelo restante da família, vou falar que teve pelo menos umas 3 famílias por dia que a suspeita de ter tido coronavírus era muito grande. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com relação a isso, porque a gente tem muito poucos casos que estão sendo notificados. E todos esses daí, eles só apresentavam febre, tosse por um período um pouquinho mais prolongado e que afetou todo mundo na família. Pegou pai, pegou mãe, pegou as crianças e, no geral, as crianças apresentavam quadros mais leves do que os adultos. A grande coisa é, como nós não temos testes para todo mundo, nós estamos testando apenas os pacientes internados. Se você testa apenas os pacientes internados, você está tirando uma fatia de quase 70%, 80%, 90%, dependendo da estatística que você for procurar. Então,
É aquele clássico, se você for considerar, para cada número de paciente diagnosticado, talvez a gente tenha 8 pacientes fora, 7 pacientes fora que não foram diagnosticados e que estão aí, transmitindo para as outras pessoas. E é justamente por isso que esse dito isolamento social é tão importante, porque a gente tem pessoas que estão fora dos hospitais e que estão com essa doença. E se ela continuar tendo contato com muitas pessoas, a transmissão vai continuar e vai aumentar muito o número de casos. A gente tem uma estatística que foi até divulgada pelo Atila, aquele virologista que eu sempre falo para vocês, que se você não tiver feito nenhuma medida, uma pessoa com essa doença, ela consegue gerar 2.000 casos em um mês. É aquele esquema de 1 passa para 2, 2 viram 4, que 4 viram 8, que 8 viram 16, e 16, 32, 64, 200, e assim vai indo. Tá? Em um mês, são 2.000 pessoas contaminadas. Se você considerar uma taxa de letalidade de 1%, que é uma taxa baixa, a gente já tem 20 pessoas mortas por causa dessa uma pessoa que saiu de casa e começou toda a cadeia de transmissão. E por que que isso acaba acontecendo? Basicamente porque a gente tem uma ausência, né? A população humana, a gente não tem imunidade para esse vírus, não tem nada de imunidade. Os coronavírus não são um vírus de circulação muito frequente, a gente nunca teve uma pandemia ou uma epidemia em nenhum lugar do mundo por coronavírus, então nossa imunidade ela é praticamente nula, ou seja, quase 100% da população tem possibilidade de pegar, não é que todo mundo vai pegar, mas assim, a gente tem a possibilidade de pegar essa doença e com isso a gente tem uma grande diferença da gripe. A gripe, a gente tem gripe todo ano, a gente tem vacina para gripe e a gente teve um monte de epidemia de gripe. Então, existe até um relato de uma vez que a gente teve, na realidade foi depois da gripe espanhola, né? A gente teve uma parte da população que tinha entrado em contato com o vírus na infância, ali em 1917, e depois quando teve um outro surto, os velhos não pegavam, porque eles já tinham entrado em contato quando eles eram novinhos. Então, quem pegava eram só os jovens e as crianças. E, por exemplo, o H1N1, que é um dos mais preocupantes dos vírus da gripe, ele já rola há mais de 100 anos, vai saber. A gente tem detectado, a gente tem há 100 anos esse vírus. O primeiro surto foi da gripe espanhola, que aliás, para os povos da teoria da conspiração, para quem não sabe, a gripe espanhola não é espanhola, tá? A gripe espanhola só é chamada de espanhola porque a Espanha, como ela estava fora da Primeira Guerra Mundial, ela divulgava os dados. Então, assim, ficou como sendo uma gripe que só dava na Espanha, mas na realidade ninguém sabe se morreu mais gente na Primeira Guerra ou se morreu mais gente de gripe. Nos exércitos, na realidade, estou querendo dizer. No total, a gripe espanhola, ou a primeira vez que teve essa pandemia, epidemia por H1N1, ela matou entre 50 e 100 milhões, ou seja, é mais do que a soma da Primeira e a Segunda Guerra juntas. Então ele matou muita gente. E o grande fator de disseminação foi justamente a guerra, porque por incrível que pareça, o H1N1, a primeira detecção dele, fazendo esse retrospecto, agora o pessoal sabe que foi nos Estados Unidos, olha que belezinha. Então, teorias da conspiração, então o vírus foi criado nos Estados Unidos para acabar com os outros países na Primeira Guerra. Viagem. O vírus não foi criado na China, o vírus não foi criado em lugar nenhum, ele simplesmente é um organismo vivo que evoluiu, era um bicho que não transmitia para seres humanos e mutou e começou a transmitir. Ponto, acabou. Sem invencionice, sem chilique. E agora, qual que é o grande motivo da gente ter que continuar isolado? É justamente porque esse vírus ele tem uma transmissão muito mais fácil, justamente porque ele não tem barreira imunológica, todo mundo pega, todo mundo passa. A gente tem muito caso assintomático, foi essas famílias todas que eu falei, e elas devem ter transmitido para um monte de gente. Por quê? Simplesmente porque eles tiveram esses sintomas em começo de abril. Então, assim, era uma fase que ainda estava começando a
o isolamento. Então, assim, as pessoas estavam preocupadas, mas não estavam tão preocupadas, não tinha tanto caso no Brasil quando isso daí aconteceu. Então, as pessoas ainda estavam tentando manter um pouco da rotina e muita gente estava tentando trabalhar ainda, né? E então, devem ter transmitido para muita gente. E devem ter pego, e essa mesma pessoa que transmitiu para eles deve ter transmitido para outras dezenas ou centenas, vai saber quantas pessoas acabou tendo de resultado dessa contaminação que essas pessoas acabaram tendo. E o grande problema, que é a grande diferença do Brasil para o resto do mundo, tá? Tem países que, por exemplo, já testaram 2 milhões, 3 milhões de pessoas. O Brasil, a gente não tem a capacidade de fazer teste. Tem países que já estão fazendo a expectativa de colher, de fazer 10 mil testes por dia, tá? Então isso daí dão 3 milhões, 300 mil testes por mês. Nessa fase eles já estão fazendo isso com a expectativa de chegar a praticamente 5 milhões por ano, por mês. Então, são países que já estão muito preparados, que basicamente são países que produzem o teste. Tá? A Coreia já está tendo até conseguindo exportar teste, porque ela produziu tanto teste. E então, por conta disso, a gente não consegue, por enquanto, liberar todas as pessoas para sair, porque a gente não tem estimativa do número de casos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 33 mil casos e a gente tem aproximadamente 60 a 70 mil testes realizados. E o ideal é que para cada teste você tenha pelo menos, para cada pessoa detectada, você tenha testado pelo menos de 5 a 10 pessoas. Então a gente tinha que ter pelo menos 150 mil testes, mas provavelmente muito mais do que isso realizado. Se a gente não testa, a gente não sabe. Então, o que a maior parte das pessoas fazem os especialistas, né? Eles fazem uma estimativa pela mortalidade, porque a mortalidade, apesar de não ser tão correta, tá? Porque aqui no Brasil até o teste dos mortos está demorando muito para sair, mas, aliás, para quem não percebeu, eu tô sentado até no chão, né? Tô tão cansadinho, tô aqui na minha posição de índio, sentadinho no chão, só não tô encostado na parede, porque isso daqui não é uma parede, isso daqui é uma porta que anda pra lá e pra cá, como vocês puderam perceber, mas é o fundo mais legal que eu tenho na minha casa, porque é o único fundo escuro que eu acabo tendo. Então, daí voltando aos testes, a gente tinha que ter feito muito mais teste do que isso. Infelizmente a gente não tinha teste, não nos preparamos direito, isso daí foi um grande erro que a gente acabou tendo, foi não ter corrido logo atrás dos testes, demoramos muito para ir comprar testes. E pela estimativa da mortalidade, a maior parte dos países, a mortalidade estimada num país que não está em colapso do sistema de saúde, que é o nosso caso por enquanto, é por volta de 1,5%, no máximo 2%. Mas, então assim, se a gente levar em conta 2,5%, que seria acima disso, considerando que nosso sistema de saúde é super power hiper, um dos melhores do mundo, só que não, né? Mas vamos fazer essa continha, só para facilitar. A gente tem 2 mil casos, tem 2 mil e pouquinho, né, na realidade, mas vamos arredondar para 2 mil, 2,5%, então para o total de casos, fazendo regrinha de 3 básica, você multiplica por 40. Então vamos lá, 2 mil vezes 40 significa que tem pelo menos 80 mil casos, ou seja, pelo menos o dobro. Se você for levar em conta a mais usual mortalidade quando os quadros, quando ainda não tem falência, né, do sistema de saúde, então a gente já multiplica por 100. Multiplicando por 100, a gente teria 200 mil casos. Então, qualquer coisa ali entre 100 e 200 mil casos é o total de casos do Brasil. Lembrando que o país que mais tem, que é os Estados Unidos, tem 750 e o segundo país tem 200 mil. Então, assim, se nós estivéssemos testando a rodo, a gente tinha provavelmente tantos casos diagnosticados quanto a gente tem na Itália, por exemplo. E por conta dessa subnotificação, mesmo em isolamento social, qual que é o grande problema? A gente tem aquele período de transmissibilidade, que é de 14 dias. Então, se você não sabe que você você por mais cuidado que você tome, você pode colocar a mão no rosto, você pode encostar numa outra pessoa, principalmente dentro de casa. Então, para quem não sabe, a gente em média encosta a mão no rosto por volta de 30 vezes por hora. Então,
a chance de uma bobeada em casa e você encostar no seu rosto, encostar no seu nariz, encostar na sua boca, sei lá, qualquer coisa, e contaminar alguma região, e essa região da casa, essa superfície ficar contaminada, seu filho vai lá e pá, enfia a mão na boca, é muito grande. Então a gente continua tendo essa transmissão dentro das casas, justamente porque as pessoas não sabem que elas estão tendo. E o pior, eu falo isso por experiência com alguns pacientes e até com mães de pacientes. Eu tive um paciente que ele já tem um problema respiratório, ele teve uma crise, ele já teve várias crises, sim, mas ele teve uma crise, ele estava estável, ele teve uma crise, foi no hospital, precisou ficar lá um tempinho no oxigênio, precisou fazer um monte de medicação para ele melhorar e não foi colhido. Por quê? Sei lá, ele estava em insuficiência respiratória. Tenho uma mãe de um paciente que internou sem ter sintoma. Eu vi ela no dia anterior à internação dela, fez uma cesárea, né, para o bebê nascer. Ela estava ótima, feliz e contente, dando risada. Ela teve o filho, voltou para casa e depois de alguns dias, acho que uns 5 dias depois, ela começou a apresentar sintomas. Começou com tosse, depois começou com falta de ar e estava no oxigênio. Quando eu fiquei sabendo, ela já estava no 3º dia de oxigênio. E perguntam se colher exame? Não. Por quê? Porque não consideraram que ela estava em insuficiência respiratória. Mas eu não consigo entender como que uma pessoa que está internada no oxigênio não tem insuficiência respiratória. Se ela está precisando de oxigênio, é porque ela não consegue respirar. Se ela não consegue respirar, é porque ela não está em insuficiência respiratória, sozinha. Então, assim, na minha cabeça não entra. Então, a gente tem ainda um problema gigantesco de subnotificação, mesmo nos casos graves, mesmo nos casos que deveriam ser colhidos. E, em parte, isso daí acaba acontecendo por quê? O exame está demorando tanto para sair. Gente, vocês não têm noção. Demora um século para você. Você pede o exame demora um tempão. As amostras do Brasil estão ficando uma porcaria. A gente tem 25% das amostras são ruins, ou seja, o teste não consegue ser realizado por conta disso. Então, você imagina a bagunça que é. Dá para confiar nesses testes só? Sei lá se dá para confiar no resultado dos testes do Brasil quando ele é negativo, né? Quando ele é positivo, uhul, belezura. Mas agora você deu negativo, cara, de verdade. Eu não boto minha mãozinha no fogo assim, ó. Vai queimar, vai torrar, vai ficar na carne viva se você fizer uma coisa dessa. Então, não bote sua mão no fogo, tá? Nem por partido e nem por nenhuma pessoa nesse mundo. Tá? Porque aqui no Brasil o negócio não tá fácil não tá fácil não. A expectativa do pessoal, tem um pessoal que tá surtando aí, falando que, nossa, mas toda hora eles mudam as expectativas e blá 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 blá. É porque o motivo da gente fazer isolamento social é diminuir o número de casos. Se você diminuir a velocidade da progressão dos casos, a tendência é que o seu platô, ou seja, o período em que os casos novos e os casos recuperados, eles ficam igual, ele demora mais para chegar. Não é que ele demora mais para chegar, é que você vai chegar nesse platô, num período mais tardio, porque você postergou ele para ele ficar mais baixo, tá? Aliás, um dos primeiros países no mundo que conseguiu, ou o país que melhorou isso aí mais rápido, de uma maneira eficiente, tá? Sem ter que fazer um fechamento tão completo assim, né? Fez mais ou menos o esquema do Brasil, com alguns lugares funcionando, outros não, tá? É a Alemanha. Eu tenho alguns parentes que moram lá e as crianças não vão para a escola, mas os pais estão trabalhando meio período. Então não parou por completo. E eles já estão pensando em retornar, porque o número de recuperados, ou seja, o número de casos recuperados a cada dia está sendo maior do que o número de casos novos. Então os caras estão controlados, mas os caras fizeram teste a rodo. Os caras fizeram tipo 100 mil vezes mais teste do que o Brasil. Então não tem como comparar, né? Não tem como comparar. E a partir do momento que a gente tiver uma lotação, igual está acontecendo em Manaus, que o pessoal não tem nem onde enfiar morto, ou que daqui a pouco vai acontecer no Ceará e vai acontecer em alguns outros estados do Nordeste, é exatamente isso. Quando começar essa falência do sistema de saúde, ou seja, se não tiver mais lugar para internar, não tiver mais respirador, não tiver mais nada, aí a coisa começa a ficar complicada, porque daí o número de casos não vai ser tão relevante quanto o número de mortes, porque a mortalidade vai subir exponencialmente. Então,
tomar bastante cuidado, continuar com todas as medidas que aí puder. Lembrando que o uso da máscara ele não protege você, mas ele protege o outro se você for um dos assintomáticos que pode estar transmitindo, tá? Eu, por exemplo, eu sou asmático e tenho rinite. Então, tosse, coceira no nariz, rinite e espirro faz parte do meu dia a dia, cara. Se isso daí for ter corona, pra mim, ou seja, for um quadro leve, eu nunca vou descobrir. Nunca vou testar, nunca vou nem suspeitar. Simplesmente que eu tenho isso daí praticamente todo dia. Eu uso medicação todo dia, mas sempre tem um pouquinho de sintoma. Um dia eu esqueço, né? Que não é muito incomum, para falar a verdade, que eu esqueça as coisas. Eu sou uma pessoa muito perdida por natureza, tá? Para quem não me conhece, eu sou completamente doido, maluco e sem noção. E eu queria fazer um pedido para todo mundo, para que vocês não esqueçam também, deixar joinha, todas aquelas coisas que todo mundo fala, né? Mas a principal coisa que eu peço para vocês é que vocês mandem depois perguntas ou dúvidas e coisas nos comentários, que eu vou dar uma lida, depois no próximo vídeo eu já faço respondendo justamente essas perguntas mais frequentes e tentando ajudar a tranquilizar as pessoas. Eu não sou muito de achismo nem de chutismo, mas eu acho que as coisas vão começar a melhorar apenas em junho, mas acho que o mês de maio a gente, infelizmente, a gente já vai ter que voltar um pouco para a rotina, porque a gente não tem essa capacidade de permanecer um período tão longo em isolamento, então vai ter que voltar por um problema mais econômico do que qualquer outra coisa. Isso vai levar algumas vidas? Vai provavelmente levar algumas vidas por conta disso, mas eu acho que essa vai ser, acabar sendo a decisão que alguns governantes vão acabar tomando. Então, mandem suas perguntas para eu poder responder. Lembrando que a gente não tem tratamento para o corona. Tem vários estudos. Ai, que coceira no nariz. Foi só falar que tava coçando, que lá vai eu coçar. Minha super rinite. Quem já viu meus vídeos sabe que eu coço meu nariz o tempo todo. Nossa, fugiu. O que eu tava falando? Sei lá. Não lembro. Perdi. Fui coçar meu nariz e esqueci. Então, mandem suas perguntas, deixem seus joinhas, transmitam esse vídeo para quem vocês quiserem, tá? É um vídeo que eu tento ser o mais realista possível, sem partidarismo, sem frescuras, tá? Sem alarmismo também, porque eu não acho que é questão de alarme. E que todo mundo se cuide, fique em casa, hashtag fique em casa, todo mundo, fica de boa, aproveita seu filho, tá? Apesar de não poder ter abraços, beijos e apertos de mão, a gente ainda assim pode se divertir, pode fazer umas coisas bem diferentes. Isolamento que eu tô trabalhando, né? Mas esse isolamento parcial que eu estou tendo, já fiz bastante coisa. Pretendo fazer mais algumas coisas que normalmente a gente acaba não fazendo. Beleza, gente? Até mais, gente. Abração. Beijo, abraço. Saudade de todo mundo que tá com medo, tá ficando em casa, que faz tempo que eu não vejo. Beijo pra todo mundo do posto. Faz tempo que eu não vejo vocês também, tá? Juntou férias, isolamento, quarentena. Faz um tempão que eu não atendo ninguém por lá. Tchau, tchau, gente. Espero que eu tenha ajudado bastante.